O Shadow é possivelmente o personagem mais popular da franquia Sonic. Além de ele ser o mais popular, o mais querido, o mais amado, ele também é o cara mais mal interpretado de toda a franquia. O que é muito triste porque vemos este personagem extremamente incrível como um rival genérico do Sonic. A primeira aparição do Shadow foi em Sonic Adventure 2, lá em 2001. Um jogo que para muitos é considerado um dos melhores e para outros da fase das esmeraldas do Knuckles apenas. Mas, independente das partes positivas e negativas, com certeza todos concordam que o Shadow é uma das melhores coisas do jogo, se não talvez a melhor. A personalidade do personagem foi muito boa, o visual dele chama muita atenção e ele tem justamente aquele clichê que todo mundo gosta e tem interesse. Existe um clichê que é quando temos o nosso protagonista e temos uma versão dele maligna ou um inimigo dele que é basicamente igual a ele, tem o mesmo visual, só que é mais edgy, podemos dizer, a gente adora ver isso na TV. Diversos animes utilizam isso, diversos quadrinhos utilizam isso, acho que um exemplo mais popular é o Homem-Aranha com a roupa simbionte e o próprio Venom, que se entra nesses dois tipos de clichê, que é algo que popularizou muito no mundo inteiro, porque todo mundo gosta. E o Shadow é justamente isso, é totalmente diferente das ideias do Sonic. Só que no primeiro jogo em que o Shadow aparece, ele aparece como um vilão. Claro, ele está sendo manipulado pelo Eggman e pelas memórias dele que foram alteradas pelo seu verdadeiro criador. Mas esse é o único jogo onde podemos dizer que de fato o Sonic enfrenta o Shadow em um sentido de inimizade. Porque o Sonic tem que salvar o mundo e o Shadow está ajudando o Dr. Eggman. Claro, não é porque ele realmente quer, mas é interessante como o Shadow está no jogo, mas nem sequer para representar isso, mas para representar que ele é algo superior ao Sonic. Quando a gente vê o primeiro encontro entre os dois, é bem possível de se ver toda a cutscene em si foca em como o Shadow é superior. O Shadow não é só mais forte que o Sonic, ele é superior ao Sonic em todos os requisitos. Isso demonstra porque o Shadow sempre olha do Sonic de cima para baixo e o Sonic olha para o Shadow de baixo para cima. E isso ocorre nos seus dois encontros. Por que isso é interessante? Porque no último confronto entre o Sonic e o Shadow é a primeira vez que eles se encontram cara a cara de uma maneira reta, sem um olhando para cima ou para baixo, olhando de forma inferior ou superior. É o jogo dizendo que aqui eles são de igual para igual. O que influencia muito no relacionamento dos dois, onde eles são equivalentes e não um melhor do que o outro. Ao menos no final da jornada, que é para representar a evolução do Sonic, não só como personagem, mas também no seu nível de habilidade. E por que isso influencia muito? Porque se teve alguma visão de rivalidade ou qualquer outra coisa, foi apenas nesse jogo, nessa parte onde foi utilizada na narrativa do personagem para desenvolver não somente o Sonic, mas também o próprio Shadow. Porque o Shadow tenta entender como funciona a cabeça do Sonic, porque ele não consegue entender ele. Mas as motivações do Shadow vão muito mais além disso, pois envolvem a Maria. O Shadow é um personagem um pouco traumático. Ele viu a sua melhor amiga ser morta bem diante dos seus olhos. Isso não é algo fácil pra ninguém. Você vê a pessoa que talvez você mais ama no mundo simplesmente desaparecer. No caso do Shadow, a pessoa que ele mais amava era a Maria. E ver ela ser morta por seja lá quais forem os motivos, pois ele não sabia naquele exato momento, fazem o Shadow simplesmente ir à loucura. Se utilizam dessa situação para enganar o Shadow, manipularem ele. Isso ocorre de diversas formas. Mas quando o Shadow descobre que ele tem que proteger a humanidade, pois esse era o último desejo da Maria, ele decide fazer o que a pessoa que ele mais se importava sonhava: proteger os humanos. Logo depois disso, a gente tem o jogo do Sonic Heroes, onde é revelado que o Shadow, na realidade, não foi morto, foi encontrado pelo Dr. Eggman. Mas é claro que o Eggman é o Eggman e tem que fazer coisas de Eggman, e ele acaba manipulando o Shadow de novo. Mas o confronto que ele tem com o Sonic não é algo de rivalidade, é só um confronto de eu tenho que resolver minhas coisas, você está no meu caminho, e vice-versa. E mesmo assim o Shadow começa a apenas querer viver da maneira que ele acha certa de viver. O
problema começa no jogo do Shadow, que muita gente fala que o jogo do Shadow é o principal responsável de nós vermos o Shadow como um personagem Edge e um rival do Sonic. O que eu discordo em partes. A parte do Edge eu concordo, porque é claramente uma tentativa da SEGA arrancar bastante dinheiro da miséria dos fãs do Shadow, porque ele era um personagem que tinha muito dado certo, então tínhamos que fazer um jogo solo dele. E colocamos ele com uma Glock e dirigindo carros, porque crianças adoram isso. Personagens que usam armas e atropelam as pessoas no meio da rua. E alienígenas. Mas a questão do jogo nem é a qualidade ou a situação dele, mas a história. Eu considero a história desse jogo, obviamente, deve ser considerado a parte onde o Shadow faz a coisa certa, porque é a rota canônica. Todas as outras rotas que muitas pessoas dizem que descaracteriza o Shadow, eu não considero isso, porque elas não são canônicas, elas não são verdadeiras, então não tem motivo do porquê você considerar o Shadow agindo dessa forma como algo como um incômodo, porque o que realmente importa é a parte onde ele está fazendo a coisa certa. O que incomoda o Shadow é que em Shadow the Hedgehog, que acontece depois de Sonic Heroes, ele não se lembra da Maria. Ele não está com as suas memórias ali totalmente afetivas, totalmente funcionando. Então a gente vê que ele está perdido de novo, porque em Sonic Heroes ele não lembra da Maria, mas em Shadow the Hedgehog ele começa a se lembrar dela novamente. Lembrando que o Shadow sofreu de novo uma segunda perca de memória. E aí vem um desenvolvimento dele de novo, onde se ele é o Shadow de verdade ou não, isso não importa. O que importa é justamente as memórias importantes que sofrem da Maria. Concordo que isso é uma volta de novo no desenvolvimento do personagem, algo que ele já tinha passado, mas isso é consertado em Sonic 2006. O Sonic 2006 é diferente, ele quer levar o desenvolvimento do Shadow para uma outra parte. Por isso que eu não acho justo o ódio tão grande por Sonic 2006. Claro, o jogo tem seus problemas bizarros, mas em compensação, a história do jogo funciona muito bem pro Shadow. A gente tem finalmente uma parte onde o Shadow começa a se importar com as outras pessoas. A gente já vê o desenvolvimento dele em outros jogos, onde ele acaba tendo carinho por certos personagens. E um deles, obviamente, é a Rogue e o próprio Omega, que é um robô. A gente vê, conforme vai passando o tempo, ele cria um carinho por essas pessoas, pessoas que não são a Maria. Por muito tempo, o Shadow se odiou muito pelo que aconteceu com a Maria, porque além de ele não conseguir fazer nada, ele foi manipulado diversas vezes por diversas pessoas, onde elas se utilizaram da falta da Maria para fazer com que ele machucasse os outros. O Shadow não tá assim em Sonic 2006. Ele já tem as suas memórias, ele já tem pessoas com quais ele se importam. E mesmo quando o Mephiles, que é o vilão de Sonic 2006, chega e fala que ele vai acabar sendo traído pelos humanos mais uma vez, o Shadow diz que vai seguir o seu próprio caminho. Ele vai escrever o seu próprio destino. Como é que um personagem tão grande como esse é visto como um rival genérico? A gente vê o trauma dele, a gente vê que de um personagem sensível, solitário, que era muito fácil de se enganar pelos outros pela sua tristeza interminável, começou a superar isso para fazer amizades e escolher o seu próprio destino e proteger aquele mundo a qual a Maria um dia amou tanto. Esse é o desenvolvimento de Shadow the Hedgehog, e não um simples rival genérico imitando o Vegeta. É por isso que eu gosto tanto desses jogos da Dark Age. A gente via que os personagens tinham de fato carisma, personalidades únicas. E uma coisa muito interessante no Shadow é a própria relação dele com os outros personagens de Sonic. É visível que ele gosta muito da Rouge e também do Omega, mas é possível ver que ele não tem nada contra o Sonic. Ele só acha o Sonic às vezes um pouco chato pela personalidade dele. E cara, a gente não pode esquecer que ele ajudou o Sonic. Ele salvou a vida do Sonic, chutando a bunda do Silver. Poxa, cara, aonde isso é um rival? Mas ele não odeia, mas eles não são rivais, eles nunca foram. Na realidade, a gente tem mais rivalidade em fãs, animações e criações por fãs do que qualquer outra coisa. Mas o problema mesmo começa depois de Sonic Colors. Como eu disse, Sonic Colors é o principal responsável em destruir todos os personagens de Sonic em questão de personalidade. Todos os jogos depois que o Shadow apareceu, como Sonic Generations, Sonic Boom, que é simplesmente horroroso em todos os aspectos, o Shadow é retratado como um rival. Apenas isso, um rival genérico, um Vegeta 2.0. Nem Vegeta a gente pode considerar, porque o Vegeta pelo menos é bem escrito, até o final da saga do Majin Buu pelo menos. Então, Vegeta porque o Vegeta é bem escrito
Então, o que simplesmente fazem com esse personagem? O destruíram, pegaram tudo o que representa o personagem e tacaram simplesmente na lata do lixo. E não foi só o Shadow que isso ocorreu não. Isso aconteceu com o próprio Sonic, como a gente já viu em outro vídeo. Também personagens como Tails, Knuckles e assim por diante. É muito triste ver que personagens tão incríveis foram simplesmente jogados no lixo com a era Colors, mas mesmo assim a gente não pode se esquecer do que o Shadow já foi um dia, das mensagens que ele trouxe. Você faz o seu destino, você faz o mundo com as suas escolhas, independente do que já aconteceu um dia. Shadow é de longe o melhor personagem de Sonic, possivelmente. E espero muito que, se por acaso o Shadow aparecer nesse novo jogo do Sonic, que pelo menos promete ser mais maduro do que todas as porcarias que nós tivemos nos últimos tempos, eu espero muito que eles retratem o Shadow da maneira que ele deve ser retratado, caso ele apareça nesse jogo, que é sendo o mesmo personagem incrível que ele foi, desde Sonic Adventure 2 até Sonic 2006.